Bom dia. Então, sejam bem-vindos a mais um encontro. Estou de ressaca de evento, que é muito bom, mas além dos encontros, que é maravilhoso, vender livro, muito legal, conhecer pessoas do nosso mundo literário, também tem suas consequências. Além do cansaço, eu consegui machucar minhas costas mais do que normal, porque eles ficam em pé igual maluco lá, mas a Bahia é Bahia, então vale a pena também pela visita. Você não Temos um vem com problema sotaque, hein, bom. Guilherme? Oxe, nada a ver. Temos um problema bom. Eu vou trazer esse assunto novamente para o próximo encontro, mas o sexto encontro é dia 23 de maio. Por que é um problema bom? Dia 23 de maio é a cerimônia do Prêmio Ecos. Eu estou finalista lá. E no horário do nosso encontro estarei provavelmente numa aeronave. E aí temos duas possibilidades: antecipar o encontro ou adiar o encontro. Eu vou fazer esse, eu vou fazer uma votação no grupo e tal, mas já vou deixando no ar aqui. Eu sugiro antecipar o encontro, que é uma meta de 39 páginas. O encontro seguinte é de 51. Então, até melhora o tempo a pessoa atingir a meta da parte 3. Então, provavelmente, eu vou sugerir adiantar o encontro. Espero que dê na agenda de todo mundo, mas vai ser necessário por conta desse problema positivo. Beleza? Eu abri aqui nosso livrinho, começando com cenas lamentáveis. Gente, eu vou pedir um segundinho, que estou recebendo uma ligação. E aí, pessoal? Coisa de obra, desculpa. Meu Deus. Mas aí a minha sócia, vai, eu mando até um chorinho, a minha sócia vai resolver pra gente. Bem, todo mundo me ouvindo de boa? Então vamos lá. Bem, a gente começa já num momento muito bacana da vida do Martin, que é ele sendo torturado. Eu escolhi começar com essa coisa meio estranha da maçã, né? Ele entendendo o que é aquele aroma, essa negação que ele entra, que é impossível aquilo ali tá, porque às vezes é interessante quando o micro vai puxando a gente para o macro na história, né? Ou o contrário, o macro puxando para o micro. Então, ele relembra como ele foi parar ali, né? E os numerados deixaram ele no ponto cego de Hera, essas aspas são importantes. Ele apanha de novo, ele é vendado de novo,
Nosso Martin está mais para Marte, né? E aí ele encara aquela situação super esquisita do protetor comendo uma maçã e desse diálogo, porque eu tenho muito orgulho de ter escrito que a maçã, escuta sua mordida, sinta o cheiro, ela está aí na sua mão. E aí ele fala, enlouqueci, inferior, não há nenhuma maçã. Ele, por favor, não faça isso. 1050, não posso fazer nada por você. Cale-se e aguarde. E logo depois, outra mordida. É muito... Peraí, que tem mais uma visita aqui. Sotrate. Deixa ele entrar. Se foi. Olá, Sotrate, bom dia. Seja bem-vindo. Pessoal, bom dia. E, então, ele encara essa situação da maçã, né? Eu até destaquei aqui para mim mesmo, que eu coloquei essa parte aqui, não conseguiria diferenciar quem causou cada machucado, numerado e protetores. E essa frase simboliza bem a situação do Martin, né? Que ele está entre a faca, entre a espada, entre o fuzil, entre o tiro, ele está ali no meio da confusão, nosso mártir. E eu também coloco essa sala, ao longo dessa descrição, a sala tortura ele também, com luz, com temperatura, com ruído. É uma sala meio sensorial, algo que existe aí no mundo, mas nunca a maioria das vezes não é utilizado de forma positiva, de uma forma boa para as pessoas. E ele, então, finalmente ele é visitado pelo 602, que rapidamente conhece ele como o torturador, que é um cara frio, super entusiasta, mas na verdade é um sádico, né? E até tem uma fala aqui, né? Ele sorri de um jeito nunca visto no ciclo inferior, que é um sorriso de satisfação. E ninguém no ciclo inferior sorri de satisfação de absolutamente nada. Mas, nesse diálogo, ele começa a... Ele fala que vai espetar de leve, e não é de leve, então ele começa o trabalho dele de tortura do Martin, colocando esses eletrodos na espinha dele, na base do cérebro, mas traz também uma perspectiva do próprio Martin de como é o trabalho dele, né? Se ele está sofrendo por isso, pode-se entender que quem ele faz o trabalho da memória também passa por esse tipo de sensação. Bem, o Martin sofre, 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 e aí ele fala aqui que ele não é mais paciente, ele é torturado, mas... Deixa eu pegar aqui. Aí começa a pergunta, né? Ele fala, quero te ajudar a lembrar por onde andou nas últimas horas. E o Martin, com um pouco de coragem, fala, não me lembro. E nesse diálogo aqui, super saudável entre eles, ele fala, bem, começou a nos contar algumas coisas. Ele começa a usar, isso aí é muito em técnicas de, eu acho que dei um trabalho, mas voltei, é muito usado em técnicas de tortura, né, que ele usa o Jasper contra ele. Diz que o Jasper já abriu o bico, que já está fazendo o trabalho dele, já está dizendo onde eles estavam, mas que ele podia cooperar. Mas o Martin vai, né, tentando segurar. Ele até fala que o Jasper que matou teria matado Augustine, e ele fala que pode mostrar o corpo. E aí ele até dá uma elogiada no Martin, cadê? Ah, fala, prodigioso editor com tanto potencial para ajudar no resgate da humanidade, criou um laço por uma cidadã de baixíssima importância, revoltosa, diria eu. Não há espaço para revoltas em Argos. Essa frase também é muito importante, o comportamento do Martin, né? E o doutorador continua aqui, que ele fala que é um defeito humano tentar se convencer de que sabe de algo, mesmo em total ignorância. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E tem uma frase aqui que algumas pessoas conhecem, que ele fala que é a vida que segue. O Marte ele fica um pouco receoso, né? Que ele pensa que poderia abdicar, porque o céu existe em algum lugar, e eu acho importante, ele não pode ser totalmente convicto do que ele estará totalmente convicto. Eu acho importante ele ficar um pouco, só que esse raciocínio dele é interrompido pela chegada do Jasper, né? Jogado ali na sala de tortura,
E o que eu quis colocar nessa situação aqui? A tortura do Marte está sendo realizada por um cara diferente, um cara qualificado, um torturador. A do Jasper está sendo feita pelos protetores. Isso diz muito sobre a personalidade desse grupo. Eles estão espancando o Jasper, claramente. Eles chegam olho no olho, enquanto o que o Marte está sofrendo ali é algo mais sutil, o que o Jasper está passando ali é algo extremamente agressivo. Nesse encontro deles, ele usa as palavras-chave que eles conversaram indo lá para o camarote da Agostinho, que é justiça, união e existir. Essas palavras que o próprio Jasper falou, que eram termos usados pela Agostini, que eram muito estranhos, talvez tenha começado a ganhar algum tipo de significado diante de tudo que eles perceberam, tudo que eles viram até então. Né? Mas então, o doutorador decide então mudar a abordagem. Né? Entre perguntar e dar dor, ele resolve ler as memórias do Marte. E até coloca aqui aquela coisa que já discutiu da alavanca, né? A própria maleta tem uma alavanquinha que simboliza essa entrada na memória do Marte. E termina o capítulo falando: imagina se eu decido por outro caminho e acabo condenando a sua memória. E aí a gente entra no próximo capítulo, no capítulo 12, que até coloca o artigo 6º aqui das diretrizes, que cita a condenação da memória como uma punição. Quem tem que lembrar nesse mundo isso aí. E tem uma mudança de linguagem, porque foi uma decisão meio complexa, mas porque está novamente lendo a memória, né? No caso, a memória de Marte. Mas diferente da leitura de memória até agora, que era o Martin vendo através de uma tela, é o Martin visualizando a própria memória acontecendo diante dos olhos dele. Então, a descrição da memória está um pouco mais pessoalizada, mas é por conta disso, né? A gente continua no ponto de vista do Martin, apesar de estar sendo a memória lida. Ele acaba lendo, vendo a própria memória diante da sua própria cognição ali, mas não é uma terceira pessoa. Então, fica um pouco confuso, mas a ideia é essa, né? Que ele fala, Martin está em seu camarote, mas ao mesmo tempo, eu falo aqui, ó, bagunça e equilíbrio térmico no corpo de Martin. Então, tem que estar no ponto de vista dele, ao mesmo tempo que é uma memória que está sendo visualizada. Então, tem que mudar o tempo verbal da coisa, mas, enfim, essa ideia aqui da leitura de memória está um pouco mais dentro dele do que foi até agora. Tá? Então, tem essa questão. Então, diferente da capacidade sutil que o Martin tem de ler memórias, que a gente conheceu até agora só a habilidade dele, é algo muito complexo. Então, tem um pouco um pouco grosseiro o que o torturador faz aqui. Né? Ele vai para o camarote, aí ele vai para a fila da fábrica, mas está muito no passado, ele até fala, vocês estão jovens demais aqui, né? A sala muda um pouco, né? A sala que ele está na tortura fica mais quente, o ruído perde a vergonha e se torna ensurdecedor. E aí vai com uma memória muito estranha. O Martin se depara com uma memória dele mesmo muito estranha. Envolve fumaça, gritos, sangue, fuligem. Augustinho aparece, ele tosse, ele ouve gritos, mas são gritos confusos. Eles não estão com macacão. É uma mistura cognitiva ali, que até agora a gente não entende o que é, que aparece, é uma novidade na história, mas que é bom a gente lembrar dessa passagem no futuro, que aí termina aqui com ele ter uma decisão a tomar, deveria escolher quem pereceria e quem sobreviveria naquele momento final. Que momento final? Que memória é essa do mundo? Para o torturador, essa memória é tão estranha que ele fala, talvez você tenha realmente enlouquecido e esteja alucinando. Cabe a nós, até o momento, decidir se ele está alucinando ou se é uma memória dele. E aí o editor, né, o torturador, ele consegue acertar um pouco mais a localização da memória e ele vai parar na memória do camarote, sendo parado no momento em que ele fala, Jasper, levanta aquela situação da cama, né, que a partir daí desenrola toda aqui a trama dos numerados. Mas a tortura é interrompida. Nessa confusão cognitiva do Martin, ele percebe que é um barulho de porta, há um diálogo ali, o protetor entra e avisa que alguém do conselho está ali, apesar de ser uma missão do próprio Onitos, que é o chefe dos protetores, que é bom lembrar, aquela é uma tarefa do 00. É uma coisa que é pessoal do próprio, né, próprio conselho. Mas alguém no conselho aparece
E entra nossa nova personagem, Hannah, que é uma presença diferente, né? Ela não veste macacão, ela tem uma capacidade de ordem, de cognição, de presença muito superior a deles que estão ali. Ela manda todo mundo sair, e até coloca aqui que o torturado não saberia dizer se ela gritou, cantou ou sussurrou. E ele mesmo queria sair dali, né? Queria seguir a ordem de Hannah, que até agora não sabe o nome, né? Eu descrevo um pouco mais a presença dela, e a primeira frase dela para ele é: salvo por Hera, Marte, podemos conversar? Então, Hera aparece mais uma vez aí na nossa conversa, essa conspiração começa a tomar forma. Bem, ele chora novamente, né? Porque ela fala que eu não imaginava que você manifestaria tanta força como fez até agora. O nosso mártir, ele ainda está naquela dor, mas tem um certo alívio, né? Porque o torturador estava finalmente descobrindo os segredos dele. O ministro da produção de estruturas, e algumas frases dela são um pouco deslocadas, né? Ela fala, sabe, quem já viveu tantos anos como eu vivi acaba por perder alguns traços sociais importantes. Mas ela é muito jovem. Por que ela fala um negócio desse? Ela é jovial, pelo menos na descrição dela. Ela também fala, por muitos anos, até finalmente chegar a esse posto honrado estratégico, muitos anos aguardando a hora certa para despertar os antigos planos da Ordem de Era. Ela também traz um termo aqui novo para a gente, mas para ser muito trabalhado, que eu esperei por seus movimentos, aguardando que despertasse as suas reminiscências, então vão guardando essas novas informações. E ela fala do livro, e esse turbilhão de informações, a única coisa que o Martin faz é perguntar onde ela está. Para ele ali, naquela situação largada que ele está, ele só quer saber onde está Augustine. E a resposta dela é: a sua Augustine não existe mais. Percebo que esse laço é forte, apesar de esquecido. Interessante. Esse é o problema do nosso cérebro primata. Deixamos-nos ser levados por sentimentos primitivos e antigos. Essa ânsia de liberdade e conexão é perigosa, Marte. E aqui tem outra fala também, que nem a minha liberdade nem a de outro pode se deixar abordar sem periclitar. Ao criar tal laço, colhe-se angústia. Desde quando você percebeu, não é isso que você percebeu, não é isso que você sente, Marte. E aí o termo angústia entra no vocabulário dele, né? É um termo novo. Novamente, a gente está lidando com uma pessoa muito configurada, muito limitada. Então, certos termos que para a gente podem ser óbvios, para o Marte não é óbvio. Então, primeira vez que ele lida com o termo angústia, ele adota, né? E tem essa interação com eles, né? Ela fala para ele cooperar. Ele fala que a fábrica fez a maioria esquecer de tudo que deveria ser lembrado, mas a ordem de ela nunca esqueceu em todo esse tempo. Cadê que eu notei aqui? Ela é uma estrutura essencial da realidade humana, a angústia, né? Não é outra coisa senão a liberdade tomando consciência de si mesma como sendo o seu próprio nada. Eu tirei da minha cabecinha isso, né? Dos meus estudos aí dos filósofos especialistas, eu extraí algumas dessas frases, e é um termo muito forte, né? Que angústia é a liberdade tomando consciência de si mesma. Acho que é um dos cernes da história, é isso. Ele lembra que Tini falou, né? Não podemos viver uma vida sem possibilidades. E ele conecta uma coisa a outra, o comportamento, as palavras usadas por Augustine diante do que aquela nova personagem está falando para ele. Ele pergunta: foi você que fez Augustine acreditar nessas coisas? E ela fala que é um pouco mais complexo que isso. Eles continuam nesse diálogo, e o Martin faz um movimento um pouco além, né? Que ele fala do Kirk. Falando um pouco do Kirk, ele, a própria Hannah, com toda a segurança dela, ela fala: não fica ostentando conhecimento, porque esse não é o caminho da sobrevivência. Era te proteger dessa vez, mas somos muito maiores do que meras tentativas únicas com você e Agostinho. Estamos há tempo demais aguardando por oportunidade
e poderemos continuar esperando se necessário. Não tenho pressa de morrer, te garanto. Bem, e aí ela confronta aquilo que a gente conversou já em alguns dos encontros. Ela pergunta, você já viu criança, já viu idoso, já viu grávida, da sua infância você lembra? Apesar disso ser óbvio, ele vê isso nas lembranças dele, e novamente, ele é tão configurado naquela realidade que ele nunca parou para pensar nisso. E a provocação dela, né, continua. Lembra como veio para Argos? Sabe há quanto tempo a humanidade está aqui? É o que eu falo aqui, ó, eram perguntas óbvias, óbvias demais, exatamente por isso eu entendi que não tinha as respostas que a angústia desabrochou com ainda mais força. Às vezes o véu da realidade, né, ele é muito sutil, mas é forte o suficiente para você não entender coisas que seriam óbvias. A gente conhece muita gente com visões de mundo extremamente deturpadas e perigosas, que quando são confrontados com perguntas que são óbvias para a gente, a pessoa entra em parafuso. E o contrário também acontece. Às vezes, coisas muito óbvias para outras pessoas chegam para a gente fica impressionado e a gente começa a pensar muito sobre isso. E ele faz a pergunta definitiva, né? O que vocês querem de mim? E ela fala, né, que continua trabalhando, descobriu o que que há no livro, sem vitória, sem céu para você. E ela fala que conhece ele mais do que ele imagina. Ah, ele percebe que não foi dragado para aquele conflito todo, não foi por pura aleatoriedade. A gente vai descobrindo mais um pouco sobre isso. E é interessante aqui porque eu lembrei, né, eu pensei quando estava escrevendo que eles têm aquele banho bizarro deles de manhã, mas a Hannah é diferente, né? Então ela tem perfume. Então ele fala que ela tem um cheiro grudento como o da maçã. Não era normal as pessoas terem cheiro em Argos, mas ela até isso é diferente, né? Ela, como membro da elite, ela é 19, ela até perfume ela pode ter. E aí ele entende o conceito de beleza e tal, e aí ela pergunta, está preparado para mudar toda a nossa existência? Ele fala, estou. Daí se desenrola os últimos acontecimentos desse capítulo, né? Se desenrola os últimos acontecimentos. Ele fica sozinho, até coloca aqui que não só fisicamente sozinho, porém uma solidão existencial primordial. Eu remeto ao início do livro, percebe-se uma contemplação vazia, daquelas que olhar em busca de horizonte perdido e ombros caídos, quando a porta se abriu e dois protetores adentraram o recinto. O mesmo olhar perdido que ele tinha no elevador lá na primeira cena, ele tem agora nesse ponto culminante, o final da primeira parte. E aí, né, ele é apagado, ele sonha pela primeira vez na vida, e ele sonhou com o céu. E aí acaba aqui que nos registros do tablet não constam os verbetes justiça, união e existir. Até eu conseguir uma editora, a minha intenção era publicar até aqui, independente no Kindle. Eu ia acabar aí. Talvez eu fosse bem xingado, mas a minha intenção na hora de publicar sozinho, até pelo tamanho, se você está publicar fisicamente, eu acho que estava um tamanhozinho para um primeiro livro. Mas o meu mentor, Tiago Cabelo, falou, não, escreve até o final, vamos ver até onde você vai. Eu já tinha um roteiro, né? E aí ficou essa chaproca aqui, com todo respeito, com um livro um pouquinho grande. Mas, só uma curiosidade, que o primeiro livro ia acabar aí. Então, a gente parte para a parte 2, por era. Agora é um termo mais recorrente para a gente. E com essa frase aqui, que Sictur ad astra, que é assim que chegamos às estrelas. Ele sempre tem esse sonho de ver o céu e tal, então, nesse segundo capítulo, quis remeter isso, já que a gente já leu, então ele é promovido, ele consegue ascender um pouco, está um pouco mais próximo das estrelas. E essa é uma passagem do Eneida, do poeta romano Virgílio, que fala um pouco da glória, do sucesso e da perseverança para a gente alcançar nossos sonhos, nossos objetivos. A gente entra no tablet, numa nova estrutura do tablet, então a parte 2 começa com um bando de novidade. O tablet agora fala das estruturas de Argos, não mais do passado da humanidade. Apresenta um pouco o Ministério da Produção de Estruturas, que é o Ministério de Hannah. E eu trago aqui, entre outras passagens, a reciclagem. Então, dá para entender bem o que significa reciclagem, ser reciclado um pouco mais. E até o final do tablet, não sei se repararam, muda um pouco, né? Porque agora, deixa eu pegar um tablet aqui, terminava aqui,
Para maiores detalhes, verificar os verbetes tais e tais, as informações aqui descritas estão alinhadas às diretrizes de Argos. E agora as informações aqui descritas estão alinhadas às diretrizes de Argos e devem permanecer salvaguardadas aos ciclos intermediário e superior. Todo compartilhamento devido aos inferiores é passível de punição. Então, o leitor também entra no novo patamar de Argos. Então, agora o leitor está no novo mundo, no novo conhecimento, assim como o Martin. E esse iníciozinho dos capítulos muda também. Se antes eram os artigos, né, das diretrizes de Argos, agora a gente está conhecendo um pouco mais sobre o estatuto da fábrica de memórias. Então, a gente vai entender um pouco melhor a fábrica de memórias a partir de agora. E mais uma última mudança. Esse é o primeiro capítulo que não é centrado no Martin. Agora a gente encontra um pouco outras pessoas, e a partir daí vai acontecer um pouco mais isso. A gente acompanha nesse capítulo 13 o ponto de vista do Menon, nosso engenheiro apaixonado pelo trabalho, apaixonado por Argos, indo lá trabalhar na sala de geradores. Quem trabalhou embarcado aí tem até um pouco de arrepio já, quando conta, vai ler um pouquinho disso. Porque ele vai lá trabalhar nos motores com a chefe de engenharia lá, que é a Rogato. Então, até deixa eu ver se eu consigo achar fácil aqui, que esse Rogato eu tirei de uma aviadora muito famosa, que o nome dela é Ada, eu acho. Ada Rogato, para vocês pesquisarem um pouco. Mas a gente continua aqui. Não vou dar muitos detalhes. Eles vão investigar uma varia, né? E novamente é uma pessoa de alto nível de Argos, com uma aparência mais jovial do que ela aparenta em seus comportamentos, sua posição em Argos e sua responsabilidade, né? Seu conhecimento. Mas a gente está aqui no ponto de vista do Menon, né? Então ele é um pouco mais apaixonado, coloca aqui percebendo-se como parte do todo, construtor do futuro da humanidade e tal. E ele vai para o motor, ele percebe o motor como um ser vivo, tem todo aquele procedimento do gerador. Ele é um homem apaixonado por seu trabalho, o maior estágio de conexão durante a labuta, o momento de perder individualidade, de ser parte do todo. Você vê que ele, né? Enfim, eu acho que deu uma caída, mas voltei, né? Mas ele não deixa de se questionar, perguntando por onde raios estão Martin e Jaspers. Bem, eu revelo aqui que passaram 3 dias desde aquele confronto, né, dentro do camarote. A gente não sabe o que aconteceu, não sabe quanto tempo o Martin ficou lá com os numerados, não sabe quanto tempo ele foi torturado, o que aconteceu com ele até então. Mas, dentro dos devaneios dele, o Menon admira Rogato, né, fala que ela é um gênio. Diziam que ela se recusou a ceder de ciclo por entender sua importância nessa estrutura. E eles vão trabalhando e tal, e chega à conclusão que aquele defeito ali em cadeia, da parte da alimentação, é um erro humano. Isso é algo importante para a gente lembrar no futuro. E isso é reforçado aqui, que fala só a ação humana seria capaz de danificar a cadeia de bobinas. E para Rogato é algo que aconteceu de algum engenheiro que fez besteira. Sempre a culpa nos engenheiros maquinistas. Então, ela fala uma coisa aqui que é importante, que fala, essa sala energiza os acoplamentos, então não poderemos desenergizar esses barramentos de forma bruta. E esse é um termo novo para ele e para a gente. Ele fala, como funciona a alimentação elétrica desses acoplamentos? Mas ela já fala, não é o conhecimento necessário para o seu trabalho. Nada está à toa aqui na história, mas por enquanto a gente fica por isso nos acoplamentos. Bem, ele, né, eles distribuem as tarefas, ele vai para outro local nessa sala de máquinas, mas os devaneios dele são interrompidos por um som de metal sendo arrastado mais à frente. Também pensa ter ouvido sussurros, mas não é muito revelado o que aconteceu por ali. Até que ele chega ao local, se concentra e começa a trabalhar. É um capítulo que parece que não tem tanta coisa, mas tem muita coisa ali. Primeiro, essa ampliação dos pontos de vista, né? A gente saiu do Martin, agora outros personagens podem ter seus próprios capítulos. A gente conhece um pouco mais a estrutura de Argos, a gente conhece um pouco mais sobre como funciona, né, a dinâmica ali, como o Menon trabalha, como tem uma engenheira-chefe,
a gente escuta esse termo acoplamento, a gente escuta que algo humano está acontecendo com a alimentação de árvores. E a gente vai para o último capítulo da meta, né, que é vedado aos editores do ciclo inferior o conhecimento referente à real natureza das suas atividades, evitando interferência nos experimentos correntes. Então, agora o Estatuto da Fábrica começa a revelar algumas coisas sobre a fábrica de memórias que até então a gente não sabe, nem o Martin, né? Bem, o Martin acorda no camarote, mais um bom dia Argos, irritante e torturante. Eu coloco aqui que o peso dos segredos de Argos forçava o corpo de Martin na cama, como se estivesse amarrado pelos próprios pecados. A voz alto-falante era mesmo do ciclo inferior. E no camarote dele havia dois macacões azuis. Então, sem antes dizer que ele se tornou intermediário, a gente descobre que ele logrou êxito em ser promovido, né? Ele tem um novo número, 801, então não é mais o nosso 1050 Marte, vamos acostumando a esse novo papel dele. Ele agora é intermediário, e ele fala que durante toda a sua vida a pessoa sentiu de alguma forma de alegria ao alcançar tal status, mas percebeu-se desanimado e desconfiado. Quem nunca, né? Viu novas responsabilidades que tanto buscou e não quer dizer que era aquilo que vai alimentar a gente. E ele distraído, passando pela mesa em busca dos sucos familiares que deixava quando era 1050, e como o móvel estava liso, ele passa a utilizar a colher para marcar os traços, esse toque, esse tique, na verdade, que ele tem desde o início da história. Aí ele relembra um pouco, ele acordou na enfermaria, com uma desculpa esfarrapada construída ali, provavelmente por Hannah, para ele não ser punido. Ele é colocado de volta nesse mundo aí. Tem um detalhe aqui, nessa página no geral, mas que eu não vou ver até o final aí, se o pessoal percebe. Até o final da leitura, não o final de hoje. Bem, ele agora, né, ele fala que talvez tenham efetivamente salvado sua vida ou apenas manipulado para encontrar o livro tão perseguido por toda a sua volta. Esse despertar dele é um pouco confuso, é um despertar novo, tem um novo macacão, tem uma nova jornada à frente para ele, mas velhos hábitos permanecem, né? Essa coisa dele marcar a mesa, essa coisa da confusão que ele está, esses pensamentos do passado dele. Ele caminha para o nível produção e agora a gente começa a conhecer o ciclo intermediário. Ele tem menos pessoas para preencher os corredores, os elevadores são mais silenciosos, mais conservados, ele percebe a vibe ali, né, um pouco mais humana e confortável. As pessoas têm conversa um pouco menos, né, um pouco mais conversa, são um pouco menos levados ali pelo fluxo do trabalho, mas ainda há protetores, ainda há câmeras, ainda há o fluxo do trabalho normal. Apesar de ser promovido de ciclo, Argos ainda se impõe. Mas não tem fila na fábrica e, consequentemente, não há aquele momento que ele poderia buscar pelos olhos de Agostini. Então, tem essa ausência da rotina dele, muda um pouco. Ele entra numa sala de recepção, chamam ele de ex-editor, e ele fica ali aguardando um momento dele de adentrar a tal porta que ele tinha que entrar. Ele passa a esfregar a mão nos joelhos, né, esse tem o movimento dele, e dessa porta sai a Crásia, a 993, a Crásia, a ex-chefe da fábrica, que tem um comportamento extremamente esquisito. Ela não olha para ele, ela não olha para o lado, né, onde ele estaria, engole uma cápsula fosca e, né, algo parecido com remédio e sai andando sem nem falar com ele. É um comportamento meio estranho. Ele teve a impressão que ela notou a presença dele na visão periférica, mas não cumprimentou, não entende por quê, né? Bem, finalmente ele entra na tal portinha, né? Ele está aprendendo os novos procedimentos da fábrica, ele entra na portinha e tem um homem de cabelo raspado e vasto bigode grisalho abaixo do nariz fino e reto, que é o 314 Alois. Alois é o primeiro nome de um psiquiatra conhecido como Alois Alzheimer. A gente está tratando de memória, então Alois Alzheimer é o nosso novo personagem. Ele é o supervisor desse novo momento da fábrica de memórias e, novamente, fazendo uma alusão aí ao que a gente tem conversado, sempre nesse âmbito dos nomes trazerem algo diferente e uma profundidade além da camada da própria aventura aqui,
Então, temos mais um personagem de algo ligado à memória. Ele tem esse tique, um personagem extremamente irritante, porque ele é animado demais e fica, tô errado, não é mesmo? Eu quis trazer essa coisa irritante dele, tá, gente? É para irritar, porque é um cara extremamente entusiasmado pela fábrica, enquanto a gente já está percebendo que a fábrica não é flor que se cheira. Mas, né, até eu falo aqui, ele é muito entusiasmado para a mente de Martin. A primeira interação do Martin na história, ele lidou com alguém muito entusiasmado também, lá na fila, né? Então a gente vê um ciclo se repetindo ali. Não é à toa, né? É um novo ciclo dele na fábrica, mas ainda somos os mesmos. Então eu quis trazer esse ciclo de repetições de pessoas entusiasmadas, dessa confusão dele, com as ligeiras mudanças. O Aloysio pergunta se existe uma profissão que o Martin deseja conhecer melhor, e o Martin fala aquilo lá do início dele, né? O desejo dele de ver estrelas, de ser restaurador. E aí eu coloco aqui que o sorriso do rosto do Aloysio vacilou com um tremor no lábio inferior. Então, esse verniz dele de animação e tal dá uma vacilada, né? Mas ele fala, que besteira, essa profissão mais perigosa. Claro, aquele espírito aventureiro e coisa e tal, mas pense só, meu caro, quem é que vai à superfície não tem vislumbre algum de retornar vivo? Se o conselho entende seu potencial para a fábrica, aqui você deve ficar, fazer o seu trabalho. O trabalho salva, né? Não? O Martin entende que também não é aquele caminho dele. Existe esse início dessa conversa aqui, né? Entre a labuta, ele fala que o ciclo intermediário é o melhor que tem, porque entre a labuta dos inferiores, responsabilidade estratégica dos superiores, prefiro essa aqui, técnico, fazendo a diferença, mas podendo curtir o nível de entretenimento, que a gente ainda não conheceu o nível de entretenimento. O Martin fala que quer voltar à Umbra, mas a Luiz fala, calma, calma, até você ser avaliado. Nada de visitar o círculo lá embaixo. O Martin pergunta, avaliado. Ele, é claro, vai conhecer os maiores segredos da fábrica de memória e acha que vai sair por aí contando tudo? Afinal, ninguém quer ser reciclado só porque não estudou direito, não é? E a gente encerra essa parte aqui com essa nova perspectiva de conhecer a fábrica. Ele fala que vai conhecer os maiores segredos da fábrica de memórias. Então, a gente entra nesse novo patamar da história, do Martin no novo momento, do Martin pronto para conhecer a fábrica de memórias, seus segredos, num novo ciclo, a história entra num novo momento, no momento que a gente vai ampliar nossa visão, no momento que a gente vai conhecer sobre o estatuto da fábrica, vai conhecer mais a estrutura de Argos, vai conhecer mais outros personagens e, como sempre, eu vou deixar uma pergunta para a gente começar a nossa conversa. Vou pegar o papelzinho aqui. Mas a primeira pergunta é o que a maçã lá na tortura pode simbolizar? Vamos ver a resposta de cada um, fico curioso. E se a memória esquisita lá do fogo e tal, qual é a teoria de vocês? Se você já tem uma teoria ou não, vamos seguir o fluxo. Beleza? Bem, podemos começar aí. A Mariana Dantas Macedo Nakano. Então, na verdade, eu vou perguntar mesmo sobre a maçã, porque quando eu li, eu remeti ao pecado original, né? Porque o símbolo do pecado original é a maçã. Só que ao mesmo tempo eu achei muito triste. Tudo bem que para Argos, o Marte tá cometendo um grande pecado, mas coitado do Marte, né? Ele não tem nada, só come lá o bloquinho de astronauta, como a Patrícia falou. E o melhor que Argos pode dar para ele é uma maçã. Nada contra os apreciadores de maçã, mas maçã é tão sem graça. Tipo, é muito triste isso. Olha, para quem não tem nada, né, quem come o bloco gelatinoso, a maçã deve ser a comida mais saborosa do mundo. Eu nem sabia o que era o cheiro do doce, né? Então, para ele é pecado original, vou anotar aqui. Mas para mim, a maçã é simbolizando esse pecado que o Marte comete, né, de confrontar Argos. E a outra pergunta que eu tenho não é nem em relação a essas que tu fez, mas todos os todos os símbolos têm algum significado no livro, né? E aí eu fiquei pensando, tipo, o Marte era 10,50
e tu já explicou que era o número da Marinha. E aí, quando ele foi promovido, ele virou 801. Esse 801 também tem algum significado ou não? 801 foi um apartamento que eu morei por muitos anos em Teresópolis. Foi só isso. Mas é um momento chave na minha vida, que foi quando eu fui pro cursinho, estudei, passei, e aí mudou completamente a vida. Não é à toa, não. Mas 801 é o início. Pecado original, então. Vou deixar anotado aqui essa imagem da maçã, tá no final. Eu mesmo dar minhas opiniões, olha que loucura. Marcos, Olá, pessoal, bom dia mais uma vez. Guilherme, eu queria começar aqui fazendo, primeiro aproveitando o gancho, né, da Mariana. Essa questão da maçã, assim, me remeteu, não sei se foi intencional ou não, mas pelo menos me fez lembrar aquela passagem do filme, do primeiro Matrix, em que o Mouse, aquele personagem, o rapaz, né, fala sobre aquela questão como que Matrix sabe dentro da simulação qual o gosto de galinha, né, de frango. Então, na hora, no momento que você abordou essa questão da maçã e da repulsa do Marte, eu logo remeti a essa cena no filme. E aí, assim, como considerações, assim, eu observei, assim, nesses trechos, né, que nós estamos contemplando nesse ponto, assim, que a mudança de ritmo, né, agora no pace, né, você acelera drasticamente, né, o ritmo, né, da narrativa, né, abandonando aquelas descrições mais detalhadas dos primeiros capítulos, e privilegia mais foca mais nos diálogos rápidos, né, decisões morais imediatas, que eu, a propósito, até acho que para mim foi acertado, por conta realmente da curva, né, dramática da trama. Para mim, ajudou assim na imersão, né, de sentir a urgência do personagem, né, do Marte, ali naquele momento, né. E apesar de ter deixado a necessidade reflexiva do início da trama mais como segundo plano. Só que aí eu queria destacar assim, um ponto que ainda essa questão mais filosófica acaba aparecendo aí nesse trecho, sobre aquela falácia da paz por omissão, né? Em que o sistema ele tenta argumentar que apagar o passado ruim evita conflitos futuros, que é algo que permeia aí o funcionamento, né? O princípio de funcionamento de Argos, pelo que eu entendi até aqui. E aí eu não posso deixar de traçar um paralelo, né, com o mundo real, né? Recentemente nós vivenciamos aí o caso, né, de dois escritores acusados de racismo, né, o Lovecraft e o Monteiro Lobato, e a intenção de reescrever as histórias deles, tentando apagar esses vieses, né, racistas, né, ao qual eles foram acusados. E aí, levando uma questão para reflexão, quem que tem o direito de revisar o passado de autores, né, principalmente os autores falecidos, né, o público, a família, quem tem o direito, o editor, o governo, né, o Estado, né, porque assim, ou não, é melhor que o passado seja mantido bruto como um alerta do que fomos e das coisas, dos erros que nós cometemos, né, como eles são aprendidos. Então, para mim, encaixou essa reflexão ainda dessa passagem da trama. Então, era só esses pontos que eu gostaria de abordar. eu gostei da maçã no Matrix, né? Essa cena veio à minha mente, né? Dessa coisa do como é que a simulação sabe o sabor. Então, como é que o Marte sabe o que é doce se ele nunca experimentou doce? Aí ele definiu, uma coisa meio grudenta e que pode ficar enjoativa. Vou chamar isso de doce. Aí quando veio o perfume de Hana, ele falou, caraca, ali é uma maçã, porque também é meio grudento e enjoativo. Então, é muito difícil, é um desafio você descrever uma sensação sem dar nome a ela. Se eu falar para você que mordeu a maçã e ela foi doce, todo mundo aqui entende. Mas quando você está no ponto de vista de alguém que não entende que é doce, tem que trazer algum ponto de vista desse. E a reflexão caminhou um pouco por isso, né? Como é que ele sabe o que é doce? Como é que ele sabe o sabor de algo que você nunca experimentou? Então, gostei dessa reflexão referente à maçã. E essa questão de mudar o passado das histórias, né? Eu acho muito importante a gente. Aí já vira uma discussão além da história, mas que é muito legal quando isso aparece no clube. É a diferença entre
você olhar para o passado de um jeito ou de outro. É anacrônico você, não é errado, entender, né, o problema que é o racismo presente na escrita deles. É óbvio que é errado. Mas é anacrônico você achar que os valores de hoje, que eles deveriam ter seguido os valores naquela época, quando escreveram. Eu acho que a arte, no geral, é uma fotografia do seu tempo. Ao editar aquilo ali, você tira, inclusive, né, o olhar fora desse anacronismo mesmo do que foi produzido ali, né? É um problema esse tipo de discussão. Por que está errado? Talvez seja errado você... Talvez o que seria legal é as novas edições desses escritores virem com um texto prefacial ali, explicando o contexto da época, entendendo a crítica do olhar de hoje em dia, aquilo que está ali. Mas não, eu sou contra mudar, até porque fotografia do tempo deles é importante a gente entender. Não deixa de ser racismo, não deixa de ser errado, mas a fotografia do tempo. Isso entra, inclusive, numa discussão do que até eu coloquei lá no texto do Stack, que a gente está perdendo a posse das nossas artes. A música agora está no aplicativo na nuvem, os filmes estão no outro aplicativo na nuvem. Se a Netflix resolver mudar o final do filme, acabou. O final do filme é aquele, não está mais no DVD. E não é uma questão de nostalgia, né? É uma questão da cultura mesmo. Você passa a não ter mais posse do que é aquele retrato da cultura. O Star Wars, antes do streaming, tentaram mudar várias vezes algumas cenas, né? Incluir uma imagem, mudar o tiro lá do Han Solo, tentaram várias vezes mudar isso. Agora que a gente não tem mais a arte em mãos, né? A gente tem mais os CDs, o disco, a gente não tem mais a fita, o DVD, as imagens, as fotos não são mais reveladas, elas estão digital. Se o Google resolver apagar todas as fotos de todo mundo, a gente não tem uma lembrança nenhuma de viagem se você não revelar as fotos. Um dos poucos objetos que ainda resiste ao tempo é esse aqui, é o livro. O livro não vai ser mudado. Se eu tenho Lovecraft do passado, eu tenho Lovecraft ainda. Quando vier uma nova edição, eu consigo confrontar. Então, essa é uma discussão muito válida, né? Quando eu falo de edição de memória, eu não falo só da nossa cabeça. A história é contada pelos vencedores. A memória... Inclusive, foi uma conversa que eu tive lá na Bienal da Bahia com mais de uma pessoa, quando eu trazia sinopse. E é isso, o nosso passado já é editado. A história é contada pelos vencedores, quem escolhe a narrativa. Ao longo da história, são os vencedores, são os detentores do poder, e cabe aos que não são tentar trazer sua história de alguma forma, nem que seja velada, nem que seja através da arte. E aí, enfim, mais ou menos essa é a minha visão. Júlia Giarola. Acho interessante que o Marcos levantou aí, que você está falando sobre esse fato aí dele estar querendo mudar a obra. Eu acho que tira muito até o fato desse problema existir, né? Do racismo ter existido. Hoje, tem gente que fala que não existe racismo no Brasil. Estava até conversando com meu pai recentemente sobre... Eu estava vendo um documentário sobre a energia ruim que tem o campo de concentração que eles mantêm lá. Eu acho que é em Auschwitz que eles mantiveram lá o campo de concentração. Até discutir se não seria bom eles tirarem aquilo de lá. Falei sem pensar, né? Meu pai falou assim, não é porque existe gente, hoje já, que não acredita que o Holocausto existiu. A partir do momento que a gente tira esse fato, tira o fato do racismo até num autor consagrado existir, a pessoa as gerações de hoje começam a duvidar que esse problema existiu e ainda existe, né? Então, eu acho que reescrever isso é um perigo, é o mesmo perigo que o seu livro traz, né? A gente tirar a memória, a gente tira os erros, e o erro está destinado a repetir. Isso eu li um livro, eu estou lendo um livro, na verdade, que chama Monstros, que é sobre uma mulher que tenta questionar a admiração de obras de artistas problemáticos. Pega o Roman Polanski, por exemplo, os filmes dele. E é uma coisa que eu mesmo me questiono, né? A gente pode ter ainda admiração pelas obras ou pelos artistas, mesmo eles sendo pessoas extremamente problemáticas. É um livro que eu não cheguei
na tese, na conclusão da tese, porque eu tenho realmente uma dúvida que eu ainda não sei como sentir sobre isso. Mas a partir do momento que a gente reescreve, a gente apaga o erro e o erro está destinado a se repetir. Isso é fato, né? E a questão que você falou aí da maçã, é interessante que a maçã, ela se repete, né, na história. A maçã, ela aparece igual, acho que foi a Mariana que falou do pecado original, ela vem do Newton também, né, a descoberta da gravidade, tem o mito do Guilherme Teller, não sei se vocês conhecem é um homem é um rei que ele deixou a estátua dele, toda vez que a pessoa passasse por essa estátua, ele tinha que fazer uma reverência. E um dia o pai e o filho não fizeram reverência e ele faz o pai atirar uma flecha em cima da cabeça do filho para fazer esse teste, né? Ela se repete na história, então eu até estou escrevendo um texto sobre por que a maçã é tão simbólica na filosofia, porque é um questionamento, será que é uma coisa tão simplista que reflete tanto significado? Será que é uma coisa tão antiga que também sempre vai se aparecer na história? Então, eu achei interessante aparecer isso no seu texto. Muito bom. É isso, né? É aquela discussão da arte do artista, até que ponto separa ou não. Eu acho que é uma escolha, uma resposta que nunca vai existir. Eu acho que é muito individual. Então, por exemplo, se é um artista problemático em coisas que me atingem, que te atingem, é seu direito rejeitar. É a grande discussão do Harry Potter hoje em dia, que tentam distorcer um pouco o que ela fez ou faz, né, por questões políticas. Porque foi só uma declaração. Não é só uma declaração, é uma prática, um financiamento, é uma militância. E aí, até que ponto a obra dela vai, né, consumir a obra dela, vai ajudar ou interferir no que ela faz hoje, até que ponto você vai fortalecer alguma coisa dela. Então, assim, é muito complicado a gente decidir isso pelos outros. É uma discussão infinita. Então, até que ponto um músico problemático tem que deixar de ser escutado? Até onde o autor e a obra se misturam? É uma resposta muito difícil, muito individual, muito pessoalizada. Até porque se esse artista fez algo muito ruim, muito errado com mulheres, as mulheres vão ter mais capacidade de rejeitar esse cara do que o homem que às vezes não tem esse tipo de empatia ou esse exercício da alteridade de se colocar na pessoa, na posição da mulher, entender o problemático da coisa e efetivamente se entender, né? Então, é uma discussão assim praticamente finita. Você falou campo de concentração, eu tive a oportunidade de conhecer, tem outros campos de concentração preservados, mas eu tive a oportunidade de conhecer o campo de Dachau, em Munique, que foi o primeiro ainda em Munique, nas proximidades de Munique. E ele tem a particularidade, que por ser o primeiro, que você tem a oportunidade de entender a evolução, e isso fala muito sobre qualquer realidade, qualquer atrocidade realizada ao longo da história. A evolução do que ele era feito para fazer. Quando você entra na concentração, você entra num museu em zigue-zague, para você não ver o final, mostrando do que ele foi se tornando. Era um campo de trabalhos forçados em prol dos esforço de guerra, foi se tornando um campo de prisioneiros, foi tornando campo de prisioneiros para inimigos de guerra, campo de concentração de judeus, campo de concentração por teste científico judeu, campo de concentração, aquele massacre todo que a gente conhece bem. Estou achando que esse vídeo vai ser bloqueado pelo YouTube depois, mas tudo bem. E quando acaba esse zigue-zague no museu, você sai no campo principal, com um monumento escrito Nunca Mais em vários idiomas, aquele campo vasto com algumas fotos te localizando ali, e você segue por dentro dos alojamentos, de como eles eram aquelas gavetas que as pessoas ficavam, até chegar lá no final, onde tinha tinha uma parede toda esburacada, e aquela coisa da solução final ali, quando você chega, que tem o local onde mandavam se despir, onde dava sabonete, dizendo que eles iam tomar banho, e aí entrava nas câmaras de gás, e logo após a câmara de gás, era tão fabril o negócio, uma fábrica, que tinha o local, era conectado, o local eles tinham que se despir para aproveitar a roupa, para aproveitar tudo,
Ele era uma porta que ia para a câmara de gás e uma porta que já dava nos fornos. Então, assim, um troço alucinante, absurdo. Você sai dali incapaz de aceitar qualquer pessoa que fale daquilo, entendeu? Qualquer pessoa que defenda algo parecido, qualquer pessoa que trate esse assunto de outra maneira. Então, é isso, estátuas, símbolos, museus. Houve uma discussão muito importante, dependente do viés ideológico, sobre como os Estados Unidos não tem um museu grande, importante, financiado sobre a escravidão, sobre o que aconteceu com os nativos americanos, mas tem sobre o Holocausto, que não é menos importante, mas também faz parte da história americana, é isso. Enquanto eu fui agora, acabei de voltar da Bahia, e é o local que você respira essa história, você visita isso o tempo todo, você conhece o tempo todo e é sempre lembrado disso. Não é à toa que lá é um dos locais do Brasil onde mais se trabalha e milita nesse assunto, né? Então, a memória aí, é a grande arma contra qualquer outro tipo de situação. Quem já leu Fahrenheit 451, né, uma distopia que os revoltosos estão fazendo o quê? Decorando livros. Eles são queimados nesse mundo aí, né? Os bombeiros estão com fogo em livros, não o contrário. E a grande revolta é você não esquecer das histórias, não esquecer do que os livros contavam, não esquecer disso tudo. Gostei das histórias da maçã. Eu vi aqui no comentário que foi falado também da empresa. Não é à toa que ele escolheu esse símbolo, e não é à toa que é um símbolo mais poderoso da nossa contemporaneidade, e é uma referência também, porque uma empresa desse tamanho, a gente acompanha tudo que ela tem feito politicamente, tudo que ela tem feito parte junto com outras big techs, então também é um grande símbolo da nossa realidade, essa maçã mordidinha atrás do computador. Sotrate, meu amigo, como estamos? Olá, pessoal, bom dia. Desculpa o atraso, hein? Nossa, tem um monte de coisa para falar. Vamos lá. Sobre esse caso aí dos autores, né? Eu acho que é impossível separar o autor da obra, né? Na minha concepção. Só que eu acho que a gente não deve se privar da obra por conta do autor. Eu vi um comentário na internet, assim, alguém postou isso, eu achei interessante. Mas será que se o Lovecraft não fosse racista, ele teria escrito o que ele escreveu? Será que esses demônios internos dele, por não ser uma pessoa legal, produziria uma obra tal qual aquela? E aí, assim, eu repudio veementemente racismo. Só que eu não consigo repudiar a obra dele, né? Eu acho que tenho... E por muito tempo a gente teve traduções de Lovecraft no Brasil que atenuavam isso, que mudavam o que ele estava afirmando nos textos, né? Então eu sou totalmente contra isso. E eu acho que aquele canal de programa antigo da Globo encontrou um caminho legal. Os programas de humor, pelo menos os que eu vi lá, que eles apresentam nos anos 80, 90, tem uma tarde embaixo explicando, ó, tem piadas aqui que hoje não se adequam, era o humor da época, era uma outra mentalidade. Então eu acho que fica educativo. Você ouve e fala, nossa, isso é estranho, nossa, naquela época eles pensavam assim, e aí eu concordo muito com a Júlia, se a gente apaga, a gente começa a fingir que não existiu. Eu acho que a gente pode ser educativo nesse sentido. Então, apresenta, ó, o Lovecraft escreveu isso, ele foi racista aqui. Hoje a gente não coaduna mais com isso. Hoje isso é visto totalmente, de uma forma totalmente pejorativa, e isso está errado. Não, vamos dizer, isso não desconsidera a obra que ele fez. E aí com Monteiro Lobato, com Polanski, com Woody Allen, e a gente vai indo aí, né? Porque nós somos assim, né? Nós não somos totalmente bons. Alguns são criminosos. Esses criminosos produziram alguma coisa boa, né? Então a gente vai deixar de utilizar. Tem uma colega que uma vez estava tendo uma discussão sobre machismo, né? E ela falou uma frase que eu achei certeira. Ela disse assim: se eu for desconsiderar todos os escritores machistas, eu não vou ler mais filosofia. Porque todos os filósofos da antiguidade foram extremamente machistas e os filósofos atuais bebem da filosofia clássica. Então, né? Mas, indo para o livro,
A questão da maçã, eu pensei também, eu não sei quem comentou, Mariano ou Marx, sobre o pecado original, mas eu pensei em outra coisa, que ele também é o símbolo do conhecimento do bem ou do mal, né? Então, a referência que me veio no livro é essa questão dele lembrar, né? Dele ter todo o conhecimento de todas as coisas boas e de todas as coisas ruins. Porque se ele alterou a memória do Agostini, o que garante que não alteraram a memória dele, do Jasper e de todo o pessoal lá, inclusive da chefe dele, inclusive desse novo companheiro de trabalho dele, né? Então, assim, se mexeu com um, né? Ninguém tá... como que é? É o paradoxo de Martin, né? Se matou o protagonista do primeiro livro, quem que tá seguro, né? Aí vai pra série e descamba tudo. Quem tá seguro é o rostinho bonito, então. Mas no livro a gente tinha essa tensão, né? Outra coisa que eu achei legal, 1050, se a gente somar os algarismos, dá 6. 801, se a gente somar os algarismos, dá 9, que é o 6 de ponta cabeça. Então, a vida do Martin virou de ponta cabeça, e aí eu trago essa contribuição dessa importante ciência que é a numerologia. E o último ponto que eu queria comentar, vocês estavam falando sobre... A gente está perdendo as coisas, né? Eu participo de um grupo de pessoal que gosta de cinema, assim, tem uns estudantes, uns professores de cinema, e eles estão desesperados porque com os streamings a gente achou que ia ter acesso a todos os filmes a todo momento, e não é o que acontece, né? Então, você vai procurar as coisas, você não acha, e aí você tem que colocar seu computador em risco para buscar coisas em lugares estranhos, né? Participei recentemente de um podcast de cinema de uma amiga desse grupo, a Milena, e ela falou assim, eu tive que caçar esse filme num servidor russo, baixar, buscar o texto e fazer a tradução para fazer as legendas, porque não achava em lugar nenhum. Um filme da década de 50, que não vai prejudicar a vida financeira nem dos seus atores, nem dos seus diretores, nem da indústria cinematográfica, de forma nenhuma. Um filme muito legal, do Marlon Brando, inclusive. E ela teve que caçar, não tem o filme, né? Então é complicado, porque a gente está perdendo o acesso a isso. E aí o que o pessoal do cinema está fazendo, os estudantes, eles estão acumulando DVDs e aprendendo a dar assistência técnica aos aparelhos, porque os DVDs podem não acabar, mas os aparelhos vão ser consumidos, né? Então tá uma luta aí de poder ter de forma legal, né, esses produtos, né, essa arte que a gente está deixando evaporar. E é o que o Guilherme disse, né, a gente já não tem mais acesso. Esses dias eu entrei para ler um e-book de uma colega que eu tinha no Kindle e ele sumiu, né? Tava lá no Unlimited e tirou. E aí eu ouvi um pessoal comentando que nem os que você compra são seus, né? Tem as letrinhas miúdas lá diz, você tem o direito à utilização enquanto ele estiver nos nossos servidores. Então, é isso, né? Quanto mais a gente está evoluindo, parece que a gente está tendo que retornar às tecnologias mais antigas para a gente manter um pouco de memória, né? E daqui a pouco não vai ter mais existido. Mas era isso. Primeiro, ciência e arte aí na numerologia. Mais uma curiosidade que meu nome foi decidido pela numerologia. Eu ia ser Lucas. E aí a minha mãe queria pagar uma pessoa para fazer numerologia, meu pai achou caro, pegou um livro no sebo, estudou e no final chegaram à conclusão do Guilherme, cá estou. Então até a numerologia do Sócrates faz parte sim dessa história aí, porque o título, o autor já mudaria. Essa separação é sempre em discussão, mas acho que a principal coisa que você falou é que é educativo, né? Eu acho que é isso. Sabe por quê? É muito estranho. Porque a gente não sabe os valores do futuro. E às vezes algo que a gente defende hoje com naturalidade pode ser perdido. Vai que a IA é considerada um ser vivo
e tem que ser respeitado como tal. E eu estava na Bienal distribuindo adesivo com livro escrito por humano, com a IA riscada no meio, assim. Eu vou ser o preconceituoso do futuro. E aí, como é que vai ser isso aí? Então, acho que é importante a gente conseguir realmente entender essa diferença e sempre discutir. Eu acho que nunca é demais a gente discutir. Eu vi a discussão aqui na conversa, fala da Branca de Neve. Pois é, desde aquela época lá, a maçã tá boiando aí. O que eu notei aqui também? Falou dos filósofos, né? A base da filosofia ocidental, partindo da Grécia e tudo mais, né? E hoje em dia, depois da história ser contada por quem manda, quem pode, quem tem o poder. Hoje em dia estão descobrindo várias referências da filosofia grega, do direito romano, eles coletaram de muita coisa do Oriente, muita coisa de um passado muito mais longínquo que a gente entende. Até Darwin está entrando nesse balaio aí. Então, a filosofia grega, né, eles consideravam uma utopia o que eles viviam lá, que eles podiam pensar, refletir, democracia, coisa linda. Mas isso era baseado numa sociedade escravocrata, da exclusão das mulheres, da exclusão da maioria das pessoas que não eram nascidas gregas até determinado momento, para viver essa utopia. Então, toda distopia carrega uma utopia. Eu falei isso, inclusive, numa live que eu participei com o Lucas de Luca, da editora Flávia. Toda utopia carrega uma distopia. Então, qual a utopia nossa hoje, nossa projeção de presente, que a gente não entende que no futuro é problemática, né? Às vezes, eu descobri uma cognição nos animais que a gente vai perceber o quão maldosos nós somos, e os vegetarianos e veganos vão estar certos. E aí a gente vai carregar essa culpa com a humanidade sem entender. Então, tem muita coisa aí que realmente é questão de valores. É importante essa projeção dos nossos valores hoje, sem excluir o que aconteceu no passado. Né? Isso que você falou da posse, né, dos filmes, é algo muito sério, pouco falado. Pouco falado, por quem deveria estar conversando sobre isso, né? Porque é real, cara. Eu acho que a febre dos discos, né, além de uma coisa hypada, uma coisa nostálgica, pode acabar salvando muita música. Pode acabar salvando muito filme, o cara que ainda coleta DVD, ainda que quer o Blu-ray do filme. Acho que é um trabalho que tem que preservar os aparelhos Blu-ray. Daqui a pouco o Blu-ray e o DVD vai acabar. Então, acho que é uma discussão muito interessante. Olha só que coisa, né? Tudo a partir de uma massazinha e do Martin e do Martin, a gente está discutindo coisas super interessantes. Eu acho que eu falei de tudo, se não, só me chamar aí. Júlia. Entrando nas questões de DVD aí, eu sou a doida dos DVDs, porque desde que eu era adolescente, se eu assistir um filme, que eu falei assim, esse filme eu quero assistir de novo, eu tenho 2 gavetas de DVD ali. E não é nem Blu-ray. Eu tenho um aparelho, um aparelho de DVD, está sem a capinha da portinha, está todo destruído. Mas, inclusive, ontem, é uma série que eu não acho de jeito nenhum para assistir. Eu taco o DVD porque eu assisto, porque senão... Aí vem essa questão da volta do precário, né, do passado, porque uma coisa que hoje é considerado precário, o DVD, o próprio livro, no que representa no seu livro, né, o objeto de desejo ali é o livro. Dentro de toda aquela tecnologia, o objeto de desejo é uma coisa, entre aspas, muitas aspas, é o considerado precário. Aí entra essa época do retrô, que apesar de ser muito hipster, né, pega muito essa questão de talvez vai salvar o que você falou, né, Guilherme? Talvez vai salvar muita coisa. E voltando àquela questão do artista e da obra, talvez a solução seja até a gente continuar consumindo essas obras, mas com a discussão de o que está por trás, né? Por exemplo, voltando a falar do Polanski, ele tem o filme Repulsa ao Sexo. Como que a gente pode assistir esse filme junto à discussão do que ele fez? Junto, assim, a gente tem que apagar o bem que ele contribuiu por causa do mal que ele causou, e como que a gente pode entender o por trás. Será que o Sotrário falou, será que
ele teria feito esse filme se ele não pensasse desse jeito. É o monstro por trás, né? Ele existe essa coisa que consome o artista, esses monstros, esses fantasmas que ele tira e vai transformando em arte, para a gente ter essa discussão mais para frente. Mas queria falar dessa questão, porque como o livro está sendo objeto de desejo na história, eu estou achando bem interessante, porque isso entra bem no que está acontecendo hoje em dia, né? Você mencionou o Fahrenheit, que é tipo assim, num futuro, uma coisa tão simples, que é uma coisa impressa, algumas palavras, e a gente vai lutar muito por isso ainda. Pois é. O precário, né, o ultrapassado, entendido aqui por Marx, por a sociedade, tem sido a grande mudança, né? É um livro, é uma sensação, é um cheiro. Eu fiz esse adesivinho aí feito por humanos, né? Uma brincadeira, um brinde, mas eu acho que a gente pode chegar nesse patamar na vida em algum momento que as experiências feitas por humano, a música tocada por humano, vai ser tão valorizada que pode virar um artigo mais caro, mais de luxo. Show, por exemplo, que já é algo caro, a gente vai ter tanta música, pode ter tanta música de IA, que já viraliza muita música de IA que a gente não percebe. Você acaba descobrindo, caramba, é feito por IA e tal, já viralizou, já está cantarolando sem perceber, a rede social chegou a você. Eu acho que o show feito por pessoas vai ser ainda mais artigo de luxo, porque não dá para competir com a capilaridade, com a reprodutibilidade que existe numa IA. A IA pode fazer 500 músicas em um segundo, pode fazer 200 livros em um segundo. Mas o fator humano, e entra diretamente no que está falando, a construção desse efeito, acho que ele é travada, a construção humana, até produzir aquela peça de arte, com todos os defeitos e todas as características da pessoa, é muito única. Então, o meu livro, o seu livro, o filme, a música, tudo é um retrato único do seu criador, dos seus criadores. Mas essa experiência humana, rústica, né, isso provavelmente vai ser mais complexo, mais difícil de se alcançar, infelizmente. E entra na complexidade da história. O que está se assustando muito hoje, eu acho, é porque até pouco tempo atrás a gente não tinha acesso às informações, facilidade de descobrir e vontade de descobrir tanto sobre heróis, artistas e vilões ao longo da história. Se você fizer um perfil verdadeiro de todo mundo ao longo da história que produziu algo relevante, você vai achar erros e acertos. Às vezes erros muito graves, às vezes erros muito simples, às vezes acertos muito graves, acertos muito simples. É aquela brincadeira que fala lá do homem do bigodinho, lá da Alemanha, né? Que o cara era vegetariano, pintava quadros, amante dos animais, um homem apaixonado, ele celebrava a arte, fazia questão de proteger a arte, mas era ele, né? E essa característica faz ele um cara bom? Não, mas isso é essa complexidade. E o contrário é mais complexo ainda, né? Pessoas que fizeram coisas boas, ao longo das pesquisas, você procura saber mergulhar na jornada de certas pessoas. Por exemplo, eu adoro ler biografias ou descobrir biografias de escritores. Você vai se chocando um pouco. Apesar de serem retratos do seu tempo, não deixa de ser errado. É o que está falando aqui. Não produziria aquilo ali, mas aquilo foi produzido em base de muitos erros. E aí, até que ponto a gente vai medindo isso, né? Então, acho que a nossa materialidade está trazendo muita. Eu espero que um dia a gente perceba que realmente o ser humano é complexo, que é a rea certa, que não dá para ser a fotografia da rede social. Que ao mesmo tempo que a gente está descobrindo isso, a gente está vivendo um mundo que você escolhe o seu melhor pedaço e exibe numa vitrine nas redes sociais. E aí, toda hora alguém é cancelado e famoso porque descobre que a vida não é só aquela vitrine dele, né? Então, a gente está vivendo esse momento muito complexo sobre biografias e as pessoas. Bem, não tem mãozinha levantada, ninguém teve coragem de falar sobre a outra memória esquisita do Marte, mas vamos deixar ela passar. Eu acho que é algo completamente descolado, deslocado, descolado também, da história até então, de propósito, é uma provocação, então a gente vai discutir isso ao longo dos encontros. Beleza, pessoal? Caso ninguém mais deixa eu ler aqui das conversas, iafobia, é isso, às vezes eu sou iafóbico, eu não sei.
Aí, a Carol também tem seus DVDs, e realmente o aparelho DVD tem ciúme do streaming, né? Acontece. Bem, vamos encerrar nosso encontro aqui. Eu vou jogar lá essa discussão do dia 23. No, é verdade, Skynet é complicadíssimo. Eu vou jogar essa discussão no dia 23, mas eu acho melhor a gente antecipar. A gente vai conversando melhor lá no grupo. Sábado que vem eu abro para a gente discutir um pouquinho. Obrigado por estarem aqui, pela nossa leitura, nosso debate. E mal falamos da história. Eu adoro que acontece isso. Quando a gente está falando de livro, e a gente fala mais da vida, do universo e tudo mais, do que a gente está falando da própria história, porque é para isso que serve a arte, não é isso? Tá bom? Guilherme, só para antes de encerrar, rapidamente, é que nas minhas anotações aqui iniciais, estava o nosso próximo encontro dia 9 de maio. 9 de maio Sim. não vai ter mesmo, né? Não, 9 de maio mantém. Esse mantém. A questão é do dia 23 de maio, que seria a seguinte. Isso mexe com as metas, entendeu? Porque perfeito. Até 9 de maio tem mais 40 e poucas páginas a pessoa ler. Mas até a semana seguinte a pessoa vai ter mais 39, entendeu? Mas eu acho que vai ser essa solução, tá bom? Eu acho que vai ser isso. Não quero mudar o dia, que eu não quero mexer no domingo das pessoas, e já está mexendo no sábado. Então, acho melhor a gente tentar antecipar e ver quem consegue. Tá tudo bem também. Quem não conseguir, tá tudo bem. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar a gravação. Espera aí.